Se o senhor soubesse quem eu fui, não teria me escolhido para ser sua esposa. Amélia manteve os olhos baixos ao dizer aquilo, as mãos entrelaçadas com força sobre o tecido branco do vestido ainda intacto, como se o próprio tecido pudesse escondê-la do peso da verdade que carregava. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pela luz suave de uma lamparina, que tremia com o vento do lado de fora, projetando sombras que pareciam mais vivas do que qualquer esperança naquele momento. Joaquim, ainda de pé junto à porta recém-fechada, não respondeu de imediato. Ele a observava. Observava não apenas a mulher à sua frente, loira, de traços delicados, postura contida e beleza quase dolorosa, mas também o abismo invisível que parecia existir entre eles. Um casamento firmado horas antes, diante de testemunhas, promessas e olhares atentos da sociedade, e ainda assim mais distante do que dois estranhos na mesma carruagem. Não foi por escolha que nos casamos, disse ele, enfim, com voz firme, porém baixa. Nem sua, nem minha. Amélia ergueu os olhos por um instante. Eram claros, mas não havia leveza neles. Apenas cansaço. Justamente por isso, o senhor deveria saber, respondeu ela, antes que seja tarde. O silêncio voltou a ocupar o quarto, mas agora era mais denso, mais perigoso. Do lado de fora, o vento soprava contra as janelas da antiga casa, como se a noite também aguardasse aquela revelação. Horas antes, tudo parecia simples, ao menos para os outros. Um casamento conveniente, discreto, necessário. Joaquim, herdeiro de uma propriedade respeitável no interior do fictício reino de Valdória, precisava de uma esposa. Sua posição exigia estabilidade, aparência, continuidade. Amélia, por sua vez, precisava de proteção e urgência. Ninguém perguntou muito, e aqueles que perguntaram não obtiveram respostas. Agora, ali, diante um do outro pela primeira vez como marido e mulher, a verdade ameaçava romper tudo antes mesmo de começar. O senhor ainda pode desistir, murmurou Amélia com a voz quase falhando. Pode anular tudo. Dizer que fui eu que fui desonrada antes do casamento. E estaria dizendo a verdade. Joaquim franziu levemente o senho. Não por indignação, mas por atenção. Continue, disse ele. Amélia respirou fundo. Seus dedos tremiam. E então, com uma coragem que só nasce quando já não há mais o que perder, ela disse: eu tive um filho. As palavras não ecoaram, não precisaram. Elas caíram entre os dois como algo irreversível. Joaquim não se moveu, mas algo dentro dele, sim. Ele morreu, continuou ela rapidamente, como se temesse que o silêncio dele fosse pior do que qualquer julgamento. Poucas horas depois do parto. Agora, o ar parecia mais pesado, mais humano, mais real. O pai da criança, ela hesitou. Prometeu casamento, prometeu honra, e então desapareceu. Seus olhos agora estavam marejados, mas ela não chorava. Não ainda. Minha família me escondeu, fez de tudo para que ninguém soubesse. E quando surgiu a proposta, ela olhou ao redor como se aquele quarto fosse prova de tudo. Disseram que era minha única chance de continuar existindo na sociedade. Joaquim finalmente deu alguns passos em sua direção, lentos, medidos. Amélia recuou instintivamente. Eu não sou a esposa que o senhor pensa que recebeu, disse ela quase em súplica, e não quero que descubra isso tarde demais. Ele parou a poucos passos dela e, por um momento, apenas a observou. Não com desprezo, não com raiva, mas com algo que ela não conseguiu identificar. A noite ainda não terminou, senhora Amélia, disse ele, com uma calma inesperada. E há coisas que só começam depois que a verdade é dita. Ela não entendeu, ainda não, mas naquele instante algo mudou, algo pequeno, quase imperceptível, como a primeira rachadura em um muro construído sem amor, mas talvez não destinado a permanecer assim. Se você deseja descobrir o que um homem pode fazer quando decide proteger, em vez de julgar, então permaneça. Nem sempre o silêncio significa paz. Às vezes, ele apenas esconde aquilo que ninguém ousa dizer. A carruagem avançava lentamente pela estrada de terra batida, levantando uma poeira fina que parecia pairar no ar como uma lembrança indesejada. Dentro dela,
Amélia mantinha as mãos firmemente unidas sobre o colo, o olhar fixo na paisagem que passava pela janela, campos extensos, árvores altas e um céu que começava a perder o dourado do entardecer. Tudo era bonito, tudo parecia calmo, mas nada. Dentro dela era assim. "Está desconfortável?" perguntou Joaquim sentado à sua frente, com a postura ereta e o tom contido de um homem acostumado a medir cada palavra. Ela demorou alguns segundos para responder. "Não, senhor." Era uma resposta educada e completamente vazia. O silêncio voltou a ocupar o espaço entre os dois mais uma vez. Horas antes, haviam trocado votos diante de uma pequena congregação. Não houve festa grandiosa, nem música prolongada, nem risos que ecoassem pelos salões. Foi uma cerimônia breve, quase discreta demais para um casamento que, aos olhos da sociedade, deveria representar estabilidade e honra. Mas ali, dentro daquela carruagem, o que existia era apenas a consequência de decisões tomadas por outros. Amélia desviou o olhar para as próprias mãos. Lembrava-se de cada momento da manhã, o vestido sendo ajustado com firmeza por sua tia, os olhares vigilantes, as palavras sussurradas como advertências. "Não olhe demais. Não fale além do necessário. Seja digna da oportunidade que lhe foi dada." Oportunidade. A palavra lhe causava um desconforto que não conseguia explicar sem que sua garganta se fechasse. Do outro lado da carruagem, Joaquim também parecia distante, ainda que fisicamente presente. Seus olhos, claros como os dela, observavam o horizonte com uma serenidade que não revelava o que realmente pensava. Ele não a havia escolhido por amor, assim como ela não o havia escolhido por vontade. "A propriedade não fica muito distante", disse ele após algum tempo. "Antes que a noite avance, estaremos lá." Amélia assentiu com leveza, como desejar. Ele a observou brevemente. Havia algo nela que não se encaixava completamente na figura de uma noiva comum. Não era apenas a quietude, era o peso por trás dela. Uma espécie de contenção constante, como se cada gesto fosse cuidadosamente calculado para não revelar demais. E isso chamava sua atenção. A carruagem finalmente reduziu a velocidade ao se aproximar dos portões da propriedade. 2 homens abriram passagem. A casa surgiu diante deles. Grande, sólida, imponente. Um casarão antigo, com janelas altas e paredes que carregavam o tempo em sua estrutura. Não era luxuoso de forma ostentosa, mas transmitia respeito e autoridade. Amélia sentiu o peito apertar. A partir dali não havia retorno. "Seja bem-vinda", disse Joaquim ao descer primeiro e estender a mão para ajudá-la. Ela hesitou por um breve instante antes de aceitar. Seus dedos tocaram os dele, e ainda assim não havia calor. A porta principal foi aberta por uma mulher de meia-idade, postura firme e olhar atento. "Senhor Joaquim", disse ela, inclinando levemente a cabeça. "Tudo preparado como solicitado." "Obrigado, Dona Teresa", respondeu ele. O olhar da mulher deslizou até Amélia. Não houve sorriso, apenas avaliação. "Senhora", disse com formalidade. Amélia respondeu com um leve gesto de cabeça. Ao entrar, foi envolvida por um ambiente silencioso e organizado. O piso de madeira rangia suavemente sob seus passos, e o ar carregava um leve aroma de lavanda e cera. Cada detalhe parecia no lugar certo. Cada coisa controlada. "Seu quarto já está preparado", informou Teresa. A frase foi dita com naturalidade, mas Amélia sentiu o peso dela como um anúncio inevitável. Joaquim percebeu. "Teremos tempo", disse ele, interrompendo com calma. "Não há pressa." Teresa apenas assentiu, sem questionar. O jantar foi servido pouco depois. Uma mesa longa demais para 2 pessoas. Pratos bem preparados. Silêncio constante. "Prefere chá ou vinho?", perguntou Joaquim. "Chá, se for possível. Como desejar." As palavras sempre iguais. As distâncias também. Durante toda a refeição trocaram apenas o necessário. Nenhuma pergunta pessoal. Nenhuma tentativa de aproximação. Apenas o cumprimento de um papel. Mas por trás da aparente tranquilidade, algo crescia. E não era conforto. Quando o jantar terminou, Teresa recolheu a mesa em silêncio. A casa, aos poucos, mergulhava na quietude da noite. Joaquim levantou-se. "Imagino que esteja cansada." Amélia também se levantou.
Um pouco. Ele fez um gesto em direção ao corredor. Se posso acompanhá-la? Ela hesitou, mas não recusou. Caminharam lado a lado, sem se tocar, atravessando um corredor iluminado por lamparinas fixadas nas paredes. As sombras dançavam ao redor deles, como se o próprio ambiente observasse aquele encontro entre duas vidas que ainda não sabiam como coexistir. Ao chegar diante da porta, Joaquim parou. Este será nosso quarto. Amélia sentiu o coração acelerar. Era ali, o momento que ela vinha tentando adiar desde que aceitou aquele casamento. Senhor Joaquim, começou ela, mas não terminou. Ainda não. Ele abriu a porta e, com um gesto simples, permitiu que ela entrasse primeiro. O quarto estava impecável, organizado, preparado, como tudo naquela casa, como tudo naquele casamento. Mas nada ali poderia preparar o que ainda estava por vir. O amanhecer chegou silencioso, como se a casa soubesse que ali dentro habitavam dois estranhos tentando fingir um destino comum. A luz do dia atravessava timidamente as cortinas pesadas do quarto quando Amélia abriu os olhos. Por um instante permaneceu imóvel, como se ainda estivesse presa entre o sono e a realidade. Mas bastou um leve movimento para que tudo retornasse com força. O casamento, a casa, o homem ao qual agora estava ligada por dever. Ela virou o rosto lentamente. A cama ao lado estava intacta. Joaquim não havia dormido ali. Um alívio discreto percorreu seu corpo, seguido de uma inquietação ainda maior. Levantou-se com cuidado, os pés tocando o chão frio de madeira. O quarto, tão organizado quanto na noite anterior, parecia ainda mais impessoal à luz do dia. Nada ali revelava afeto, nada sugeria intimidade, apenas ordem. Vestiu-se sozinha, com gestos precisos, como havia aprendido desde menina. Ajustou os cabelos loiros diante do espelho, prendendo-os de maneira simples, mas elegante. Seus olhos claros refletiam uma mulher composta, mas não em paz. Ao sair do quarto, foi recebida pelo silêncio da casa. Seguiu pelo corredor, guiada pela memória da noite anterior, até alcançar a sala de jantar. Joaquim já estava lá. Sentado à cabeceira da mesa, com uma xícara de café à sua frente e alguns papéis organizados ao lado, ele parecia completamente à vontade naquele ambiente. Era o território dele, o ritmo dele. Bom dia, disse ele ao perceber sua presença. Amélia respondeu com um leve aceno. Bom dia, senhor. Ela se sentou, mantendo a postura ereta, como exigia a etiqueta. Dona Teresa surgiu logo em seguida, trazendo chá fresco. Dormiu bem, senhora? Perguntou com um tom neutro. Sim, obrigada. Era mentira. Mas naquela casa a verdade parecia sempre ser substituída por aquilo que era esperado. O café da manhã seguiu em silêncio. Joaquim observava Amélia de forma discreta, quase imperceptível. Havia algo nela que continuava a incomodá-lo, não de maneira negativa, mas como um enigma ainda não resolvido. Pretendo mostrar-lhe a propriedade hoje, disse ele após algum tempo. Creio que seja importante que conheça o lugar onde viverá. Amélia assentiu. Como desejar. Mais uma vez, a mesma resposta. Mas desta vez Joaquim percebeu algo diferente. Não era submissão, era distância. Pouco depois, saíram para o pátio. O sol já se elevava no céu, iluminando os campos ao redor da casa. Trabalhadores se moviam à distância, cuidando das plantações, dos animais, da rotina que sustentava toda aquela estrutura. Estas terras pertencem à minha família há 2 gerações, explicou Joaquim, caminhando ao lado dela. São a base de tudo o que vê aqui. Amélia observava, atenta, mas ainda distante. É muito bonito, disse ela. Ele parou, virou-se para ela. A senhora sempre responde apenas o necessário? A pergunta a pegou de surpresa. Amélia hesitou. Não sei o que mais seria adequado dizer. O que pensa, talvez? Ela sustentou o olhar dele por um breve momento. Pensar nem sempre é algo que se possa dizer em voz alta. Joaquim franziu levemente o senho. Havia firmeza naquela resposta. Uma firmeza que não combinava com a imagem de fragilidade que ela aparentava. Continuaram andando. O vento leve movimentava os cabelos dela, refletindo o sol de forma quase dourada. Era impossível não notar sua beleza. Mas havia algo mais profundo do que isso. Algo ferido. Ao passarem por um grupo de trabalhadores,
Alguns olhares se voltaram para Amélia. Não eram desrespeitosos, mas eram curiosos. Natural. Uma nova senhora na propriedade sempre despertava interesse. Eles observam, disse ela em voz baixa. É esperado. Julgam também. Joaquim demorou a responder. As pessoas sempre julgam. Amélia baixou o olhar. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Seguiram até um pequeno jardim lateral mais reservado, onde o som do vento era mais suave e o movimento da propriedade parecia distante. Foi ali que ela finalmente respirou com um pouco mais de liberdade. Posso lhe fazer uma pergunta, Sr. Joaquim? Claro. Ela hesitou, mas decidiu falar. O senhor se importa com o que dizem? Ele a observou com atenção. Importo-me com aquilo que pode afetar o que construí. O restante é apenas ruído. Amélia absorveu aquelas palavras em silêncio. Talvez houvesse mais naquele homem do que ela imaginava. Ela desviou o olhar, como se lutasse contra algo interno. E então, com a voz mais baixa, quase cuidadosa, Tase, quem está assistindo essa história agora, de onde nos observa? Joaquim arqueou levemente a sobrancelha, sem compreender completamente a pergunta, mas não a interrompeu. Amélia respirou fundo. Pergunto-me se, em outros lugares, as escolhas também são feitas assim. Ele respondeu com simplicidade. Em todos os lugares, creio eu. Há coisas que não escolhemos. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Pela primeira vez, não completamente, mas ainda havia distância, ainda havia algo não dito. E ambos sabiam disso. Quando retornaram à casa, Dona Teresa já os aguardava. Há correspondência, senhor, disse ela entregando uma carta. Joaquim leu rapidamente. Sua expressão mudou, sutilmente. Mas Amélia percebeu. Algo aconteceu? Ele dobrou a carta. Apenas assuntos da cidade. Mas não explicou, e ela não perguntou, porque naquele casamento perguntas ainda não tinham lugar. Mais tarde, já no interior da casa, Amélia se viu novamente sozinha. Caminhou pelos cômodos com passos leves, observando detalhes. Quadros antigos, móveis bem cuidados, retratos de uma família que agora, de alguma forma, também a incluía. Mas ela não se sentia parte daquilo. Ainda não. Ao parar diante de uma janela, olhou para fora. O mundo seguia. As pessoas viviam, e ela tentava começar de novo. Mas o passado não havia ficado para trás. Ele estava ali, entre cada silêncio, entre cada palavra não dita, e principalmente entre ela e o homem que agora chamava de marido. A noite anterior ainda ecoava dentro dela. E a verdade ainda não havia sido completamente revelada. Há verdades que não desaparecem com o tempo, apenas aprendem a se esconder melhor dentro de quem as carrega. A tarde avançava lenta sobre a propriedade, tingindo os campos com tons mais suaves, enquanto dentro do casarão o silêncio se tornava quase opressor. Amélia estava sentada próxima à janela de um pequeno salão lateral, com um bordado inacabado repousando em seu colo. Seus dedos permaneciam imóveis sobre o tecido, como se tivessem esquecido a função. Ela não bordava, ela pensava. Ou melhor, tentava não pensar, mas era inútil. O passado não respeita portas fechadas. Ele entra pelos detalhes, pelos cheiros, pelos silêncios. Pela forma como o coração insiste em lembrar aquilo que a razão deseja apagar. Um som distante de passos no corredor a fez erguer levemente o rosto, mas logo voltou ao seu estado anterior. Desde que chegara àquela casa, cada ruído parecia carregado de significado, como se algo estivesse sempre prestes a acontecer. Mas nada acontecia, e ainda assim, tudo estava mudando. Seus olhos vagaram pelo jardim lá fora, onde o vento movia suavemente as folhas. Aquela tranquilidade contrastava cruelmente com o turbilhão que ela carregava por dentro. E então, como se fosse inevitável, a lembrança veio. Não com suavidade, mas com força. Era outra casa, menor, mais simples e muito mais silenciosa. Amélia estava deitada, pálida, os cabelos espalhados sobre o travesseiro, enquanto o som de sua própria respiração parecia distante. O quarto estava abafado, e o ar carregava um cheiro forte de ervas e medo. Respire, menina, respire, dizia uma mulher mais velha com mãos firmes e olhar experiente. A dor vinha em ondas, intensas, implacáveis.
Amélia apertava o lençol com força, os olhos marejados, o corpo exausto. Ele virá, murmurou ela entre um esforço e outro. Ele prometeu, mas ninguém respondeu, porque todos ali sabiam. Ele não viria. Horas se passaram, ou talvez minutos. O tempo havia perdido o sentido, e então, o choro. Fraco, breve, quase inexistente. Amélia tentou erguer a cabeça. Meu filho, sussurrou. Mas o silêncio veio logo depois. Pesado, definitivo. A mulher que auxiliava o parto evitou seu olhar. Sinto muito. E naquele instante, algo dentro de Amélia se quebrou de forma irreversível. Não houve grito, não houve desespero visível. Apenas vazio. Senhora. A voz de Dona Teresa trouxe Amélia de volta. O bordado ainda estava intacto, mas suas mãos tremiam levemente. Sim, o senhor Joaquim pediu que a senhora o encontrasse no escritório. Amélia assentiu. Já vou. Levantou-se com cuidado, ajustando o vestido como se aquele gesto pudesse também reorganizar o que sentia. Mas não podia. Nada podia. Caminhou pelos corredores com passos controlados, mantendo a postura impecável que lhe fora ensinada. Por fora, era a esposa perfeita. Por dentro, carregava uma história que poderia destruí-la. Ao chegar à porta do escritório, hesitou por um instante, e então bateu. Entre. A voz de Joaquim veio firme, porém tranquila. Ela entrou. O ambiente era diferente dos outros cômodos da casa. Havia livros, documentos, mapas, sinais de decisões, responsabilidades, controle. Joaquim estava de pé, próximo à mesa. Preciso conversar com a senhora, disse ele. Amélia sentiu o coração acelerar. Sim, senhor. Ele a observou por alguns segundos antes de continuar. Recebi uma carta hoje pela manhã. Ela permaneceu em silêncio. Seu nome foi mencionado. O ar pareceu desaparecer. Não compreendo, respondeu ela, tentando manter a voz estável. Um comerciante da cidade vizinha escreveu sobre rumores, comentários, insinuações. Amélia baixou o olhar. Não havia mais para onde fugir. Vejo que não é surpresa para a senhora, disse ele com calma. Não. O silêncio se instalou novamente. Mas, desta vez, ele era diferente. Era um silêncio que exigia verdade. Joaquim se aproximou um pouco mais. Gostaria de ouvi-la, disse ele. Simples, direto, sem acusação. E isso foi o que mais a abalou. Amélia apertou as mãos. Seus olhos se encheram, mas ela os manteve firmes. Há coisas que não podem ser ditas sem consequências. E há coisas que já têm consequências, mesmo quando não são ditas, respondeu ele. Aquilo a atingiu profundamente. Ela respirou fundo, uma vez, duas, mas as palavras ainda não vinham. O senhor pode se arrepender de ouvir. Prefiro me arrepender da verdade do que viver na ignorância. Amélia fechou os olhos por um breve instante. Era o momento. Ou ela continuava escondendo, ou enfrentava tudo. Eu fui enganada, disse finalmente, a voz baixa, mas firme. Joaquim não interrompeu. Acreditei em promessas, em palavras que pareciam sinceras. Ele disse que me daria um nome, um futuro. Ela abriu os olhos, mas me deixou antes mesmo que eu pudesse compreender o que havia acontecido. Joaquim permaneceu em silêncio. Minha família fez o possível para esconder, para evitar que a vergonha se tornasse pública. As lágrimas agora desciam, sem controle. Fui levada para longe, mantida em silêncio. E quando tudo terminou, sua voz falhou. Disseram que eu deveria esquecer. Ela riu sem alegria, como se fosse possível. O quarto parecia menor, mais pesado, mais verdadeiro. E agora, estou aqui, concluiu ela. Como se nada tivesse acontecido. O silêncio entre eles se prolongou, mas não era mais vazio. Era carregado de significado. Joaquim desviou o olhar por um instante, absorvendo cada palavra, e então voltou a encará-la. Há mais alguma coisa que eu deva saber? A pergunta foi calma, mas definitiva. Amélia hesitou. Seu coração batia forte, ela sabia. Ainda havia algo que mudaria tudo, mas não disse. Ainda não. Não, senhor. Joaquim a observou por mais alguns segundos, como se soubesse, mas escolhesse esperar.
Muito bem, disse ele por fim, e aquele muito bem não significava compreensão, nem aceitação. Significava apenas que a verdade ainda não estava completa, e ambos sabiam disso. Quando Amélia saiu do escritório, sentiu as pernas mais leves e o coração mais pesado, porque parte do segredo havia sido revelada, mas a parte mais dolorosa ainda permanecia guardada, e não por muito tempo. A verdade, quando finalmente encontra a voz, nunca chega de forma suave. A noite havia retornado à propriedade com uma calma quase enganosa. O vento soprava com menos intensidade e o céu, limpo, deixava a luz pálida da lua atravessar parcialmente as janelas altas do casarão. Tudo parecia em ordem, tudo, exceto o que existia entre Amélia e Joaquim. O jantar naquela noite foi ainda mais silencioso que o da véspera. Não havia tensão visível, mas havia consciência. Cada gesto, cada olhar, cada pausa, tudo carregava o peso da conversa no escritório. Amélia mantinha a postura impecável, os movimentos delicados e contidos. Mas por dentro, a inquietação crescia como um eco impossível de ignorar. Ela sabia. A verdade ainda não havia sido dita por completo, e enquanto permanecesse assim, nada poderia realmente começar. Joaquim, por sua vez, estava mais atento, não à superfície, mas aos detalhes, a forma como ela evitava certos olhares, a respiração levemente irregular, a maneira como suas mãos, por vezes, se fechavam discretamente sobre o tecido do vestido. Havia mais, ele tinha certeza. Quando o jantar terminou, Dona Teresa retirou-se como de costume, deixando-os sozinhos no grande salão. O silêncio não era mais confortável. Era necessário. Joaquim levantou-se primeiro. Creio que devemos descansar. Amélia também se levantou. Seu coração acelerou, não por medo dele, mas pelo que ela precisava fazer. Caminharam juntos até o corredor. As lamparinas acesas projetavam sombras longas nas paredes, acompanhando cada passo como testemunhas silenciosas. Ao chegarem diante da porta do quarto, Joaquim parou. Olhou para ela. Não havia dureza, mas também não havia ingenuidade. Há algo que a senhora não me disse, afirmou com tranquilidade. Amélia sentiu o corpo inteiro enrijecer. Não era uma acusação, era uma certeza. Ela poderia negar, poderia continuar escondendo, mas sabia que, se o fizesse, aquele casamento permaneceria vazio para sempre. E talvez ela não quisesse mais isso. Não depois de tudo. Ele abriu a porta. Ela entrou. Desta vez, não hesitou. O quarto estava como antes. Organizado, impecável, mas agora carregava algo diferente. Decisão. Joaquim fechou a porta atrás de si. O som foi suave, mas definitivo. Amélia permaneceu de pé, próxima à cama, as mãos entrelaçadas com força. Ele não se aproximou imediatamente. Esperou. E esse gesto deu a ela a coragem que faltava. Eu não disse tudo, começou ela, com a voz baixa, mas firme. O silêncio a acolheu. Ela respirou fundo. Quando fui levada para longe, não foi apenas para esconder um erro. Seus olhos já estavam marejados. Foi para esconder uma vida. Joaquim não se moveu, mas sua atenção se intensificou. Eu estava grávida, disse ela finalmente. As palavras saíram com mais força do que ela esperava, como se estivessem presas há tempo demais. Um filho, que nunca deveria existir aos olhos da sociedade. O ar no quarto pareceu mudar. Joaquim deu um passo à frente, lento, cauteloso. Continue, disse ele. Amélia sentiu as lágrimas escaparem, mas não as conteve. Eu acreditei nele, em cada promessa, em cada palavra. Entreguei tudo o que eu era, porque pensei que estava construindo um futuro. Sua voz falhou, mas ela continuou. E então, fui deixada sozinha. O silêncio que se seguiu foi profundo, mas ela ainda não havia terminado. A gravidez foi escondida, eu fui escondida. E quando chegou o momento, ela levou a mão ao peito como se sentisse novamente aquela dor. Eu dei à luz em uma casa afastada, sem nome, sem direito, sem ninguém que pudesse chamar aquilo de digno. Joaquim agora estava mais próximo, mas ainda não a tocava. Ele nasceu, sussurrou ela. Seus olhos se perderam por um instante. Tão pequeno, tão frágil. Uma pausa, um suspiro quebrado.
E morreu antes que eu pudesse sequer segurá-lo como uma mãe deveria. O silêncio que tomou o quarto não era mais apenas ausência de som. Era a presença de tudo o que havia sido dito, de tudo o que ela havia suportado sozinha. Amélia agora chorava, não de forma descontrolada, mas profunda. Disseram que era melhor assim, continuou ela com amargura contida, que eu poderia recomeçar, que ninguém jamais precisaria saber. Ela ergueu os olhos para Joaquim, mas eu sei. Aquelas palavras ficaram suspensas entre eles, e por um momento, nada aconteceu. Nenhuma resposta imediata, nenhuma reação impulsiva, apenas silêncio. Joaquim permaneceu imóvel. Seus olhos estavam fixos nela, não com julgamento, mas com algo mais difícil de sustentar. Compreensão. Ele respirou fundo, uma vez. Como se organizasse não apenas pensamentos, mas tudo o que havia aprendido a acreditar sobre honra, reputação e dever. Então, deu mais um passo. Agora, estava perto o suficiente para ver cada detalhe do rosto dela. O cansaço, a dor, a coragem. A senhora acredita que isso a torna menos digna? Perguntou ele com voz baixa. Amélia não respondeu de imediato, porque durante muito tempo acreditou exatamente nisso. Fui ensinada a acreditar, disse ela por fim. Joaquim assentiu levemente. E eu fui ensinado a reconhecer quando alguém fala a verdade, mesmo que ela custe tudo. Ela o olhou surpresa. Não era a resposta que esperava. O que aconteceu com a senhora? Continuou ele. Não foi um erro de caráter. Ele fez uma pausa. Foi um erro de confiança. As lágrimas de Amélia voltaram a cair. Mas agora havia algo diferente nelas. Algo mais leve. E quanto ao que os outros dirão? Perguntou ela, quase em um sussurro. Quando souberem. Joaquim a observou com firmeza. Então não saberão. Ela franziu levemente o senho. A verdade sempre encontra um caminho. Nem sempre, respondeu ele. E quando encontra, depende de quem está disposto a sustentá-la. Ele deu mais um passo. E desta vez, estendeu a mão. Mas não para exigir, para oferecer. Amélia hesitou. O medo ainda estava ali, mas algo maior começava a surgir. Ela colocou a mão na dele, com cuidado, como quem testa algo desconhecido. A senhora é minha esposa, disse Joaquim. Isso não será definido por aquilo que tentaram esconder, mas pelo que escolhermos construir a partir de agora. Aquelas palavras não foram grandiosas, não foram dramáticas, mas foram firmes, reais e, acima de tudo, suficientes. Amélia respirou fundo. Pela primeira vez desde que chegou àquela casa, o ar não parecia pesado. O senhor não me rejeita? Perguntou ela, ainda incrédula. Joaquim sustentou seu olhar. Não, simples, direto, sem hesitação. E isso foi o que a fez desabar, não em desespero, mas em alívio. As lágrimas vieram com mais intensidade e ela levou a outra mão ao rosto, tentando contê-las, mas não precisava. Não ali. Não mais. Joaquim não a abraçou de imediato. Respeitou o momento, respeitou o espaço, mas permaneceu. E naquela permanência havia mais cuidado do que qualquer gesto impulsivo poderia demonstrar. A noite avançava, mas algo havia mudado. O que antes era um quarto preparado para um dever, agora se tornava o lugar onde duas verdades haviam finalmente se encontrado. E entre elas, algo novo começava a nascer. Ainda frágil, ainda incerto, mas real. Talvez o amor não estivesse presente no início daquele casamento, mas naquela noite, pela primeira vez, ele parecia possível. Nem todo homem levanta a voz quando está ferido. Alguns se tornam ainda mais silenciosos, e é nesse silêncio que o destino de uma mulher pode ser decidido. Depois que Amélia colocou a mão na de Joaquim, o quarto pareceu respirar com eles. Não havia mais a crueldade do desconhecido, nem o terror da revelação prestes a acontecer. A verdade já estava entre ambos, inteira, dolorosa, impossível de recolher. Ainda assim, o que se seguiria àquela verdade era mais importante do que a própria confissão. Joaquim soltou a mão dela apenas quando percebeu que Amélia já conseguia se manter firme sem apoio. Caminhou alguns passos até a janela,
afastando levemente a cortina com os dedos. Do lado de fora, a noite seguia imóvel sobre os campos, como se o mundo ignorasse que dentro daquela casa, duas vidas haviam acabado de mudar de direção. Amélia o observou sem dizer palavra. Agora que tinha falado tudo, sentia-se exposta de um modo que nunca antes experimentara. Durante meses, talvez anos, temera aquele momento. Imaginara desprezo, frieza, repulsa. Preparara-se para ouvir que não era digna, que era uma vergonha, que seu passado tornava impossível qualquer espécie de respeito. Mas Joaquim não dissera nada disso. E justamente por não dizer, ela começava a temer outra coisa, que ele estivesse apenas adiando a sentença. "O senhor está arrependido?" perguntou por fim num fio de voz. Joaquim voltou-se para ela. Seu semblante permanecia contido, mas não endurecido. "Arrependido do casamento?" perguntou ele. Amélia assentiu. Ele refletiu antes de responder, como fazia com tudo. "Arrependido não, surpreso, sim." Ela baixou os olhos. "Isso é justo." "Não", disse ele com calma. "Justo seria se a senhora tivesse sido tratada com honestidade desde o início." A resposta a fez erguer o rosto outra vez. Joaquim aproximou-se da poltrona junto à lareira apagada e apoiou uma das mãos no encosto. Havia nele uma espécie de firmeza grave, como se cada conclusão precisasse nascer de um lugar profundo. "Quando aceitei este casamento", continuou, "acreditei que estava cumprindo uma necessidade. Minha casa precisava de uma senhora, meu nome precisava de continuidade, sua família precisava de uma solução digna. Tudo parecia simples. E agora não parece mais", murmurou Amélia. "Não, agora parece humano." Aquilo a atingiu de modo inesperado. Pela primeira vez, alguém olhava para sua dor sem reduzi-la a escândalo. Ela respirou fundo, tentando conter outra onda de lágrimas. "Eu não quis enganá-lo", disse. "Juro que não quis." "Eu sei. Mas aceitei o casamento mesmo assim. Porque não lhe restava muito mais que isso." Amélia ficou em silêncio. Era estranho ser compreendida com tanta precisão por um homem que mal a conhecia. Joaquim voltou a caminhar devagar pelo quarto, como quem organiza ideias antigas sob uma nova luz. "Amanhã", disse ele, "a casa saberá apenas o que precisa saber. E nos próximos dias, a cidade verá um casal recém-casado cumprindo seus deveres com compostura. Não haverá mudança em minha conduta, não darei motivo para suspeitas, nem permitirei comentários insolentes a seu respeito." Amélia o encarou. "O senhor faria isso por mim?" Ele sustentou seu olhar. "Farei isso por minha esposa." As palavras foram simples, mas carregavam um peso sereno. Não havia paixão nelas, ainda não. Havia decisão. E decisão, no mundo em que viviam, valia mais do que promessas bonitas. "Os boatos já começaram", disse ela com honestidade cansada. "Sempre começam antes de qualquer verdade." "Então que encontrem em mim uma porta fechada", respondeu ele. "Boatos sobrevivem de medo, de hesitação e de fraqueza. Não oferecerei nenhuma dessas coisas." Amélia sentiu o peito apertar, desta vez não de pavor, mas de um alívio tão novo que quase doía. "Por quê?" perguntou sem conseguir impedir-se. "Por que o senhor faria isso, sabendo tudo?" Joaquim demorou um pouco. Talvez porque a resposta também fosse nova para ele. "Porque já vi homens destruírem mulheres para preservar a própria vaidade", disse por fim. "E nunca confundi isso com honra." O quarto ficou em silêncio outra vez. Mas agora era um silêncio diferente. Não o da distância, nem o do constrangimento. Era o silêncio de algo que começava a se firmar entre duas pessoas que até então só compartilhavam um nome. Amélia se sentou na beira da cama, como se as forças finalmente a deixassem. "Eu pensei que o senhor me odiaria. Não a odeio. Pensei que me desprezaria. Também não." Ela tentou sorrir, mas o gesto saiu triste. "Não sei mais o que pensar." Joaquim se aproximou. "Então não pense esta noite", disse ele. "A senhora já carregou peso demais sozinha." Essas palavras quebraram a última resistência que ainda restava nela. Amélia cobriu os olhos por um instante, e Joaquim, vendo sua exaustão, puxou discretamente uma cadeira para perto. Sentou-se a uma distância respeitosa, sem invadir o espaço dela, mas sem abandoná-la à própria dor. Foi assim que permaneceram por alguns minutos, ela recuperando o fôlego, ele guardando a decisão. A lamparina lançava uma luz morna sobre os traços de ambos.
Amélia, com a beleza delicada agora marcada pelas lágrimas. Joaquim, loiro, firme, sereno, muito mais comovido do que permitia demonstrar. Houve um momento, disse ela quase num sussurro, em que achei que morreria também. Joaquim voltou-se inteiramente para ela. Depois do parto, Amélia assentiu. Não no corpo, na alma. Tudo em mim ficou vazio. E quando me disseram que eu devia esquecer, senti como se quisessem enterrar meu filho, sem me deixar sequer chamá-lo de meu. Joaquim abaixou a cabeça por um instante. Havia sofrimentos que nenhum homem podia medir por inteiro. Mas ele sabia reconhecer quando uma dor merecia reverência, e não julgamento. Então não o esqueça, disse com voz baixa. Não enquanto viver. Amélia o olhou espantada. O senhor não acha que isso tornará tudo mais difícil? Talvez, mas apagar uma dor não é o mesmo que curá-la. Ela chorou de novo, porém em silêncio. Não havia mais vergonha naquele choro, apenas luto. Joaquim ergueu a mão por um instante, como se ponderasse se devia tocá-la. Depois, com cuidado, segurou-lhe os dedos. O gesto foi contido, quase solene. E justamente por isso carregava tanto significado. A senhora não será desonrada nesta casa, disse ele. Nem por palavras, nem por olhares, nem por insinuações. Amélia apertou a mão dele de volta. E se um dia descobrirem? Então descobrirão também que eu permaneci. Houve entre os dois uma pausa longa e serena. Não era amor, mas já não era apenas dever. Era o começo de uma aliança verdadeira, forjada não pela conveniência do casamento, mas pelo modo como um escolheu permanecer diante da ferida do outro. Lá fora, o vento tocou as janelas. Lá dentro, Amélia compreendeu pela primeira vez desde que tudo desmoronara em sua vida que talvez ainda fosse possível construir algo sem medo. E Joaquim, olhando para aquela mulher que entrara em sua casa como uma obrigação, percebeu que sua maior decisão não seria administrar terras, preservar o nome da família ou sustentar aparências. Seria proteger a dignidade dela. Nem toda mudança acontece em grandes gestos. Às vezes, ela nasce nos pequenos silêncios que deixam de ferir. Os dias que se seguiram àquela noite não trouxeram escândalos. Não houve confrontos. Não houve acusações. E ainda assim, tudo havia mudado. A casa despertava como sempre, com os primeiros sons vindos da cozinha, o movimento dos trabalhadores nos campos, o ranger leve da madeira sob passos apressados. Mas dentro daquele ritmo já estabelecido, algo novo começava a se formar. Algo discreto, quase invisível, mas real. Amélia passou a descer para o café da manhã sempre no mesmo horário. Desta vez, porém, não encontrava apenas formalidade. Joaquim a aguardava, não por obrigação, mas por escolha. Dormiu bem? Ele perguntou certa manhã, sem erguer os olhos imediatamente da xícara. A pergunta era simples, mas não vazia. Amélia percebeu isso. Sim. Melhor do que antes. Ele assentiu levemente, e pela primeira vez, não houve apenas silêncio depois. O sol está mais forte hoje, disse ele. Talvez seja um bom momento para conhecer o pomar. Ela o observou por um instante. Gostaria disso. E não era uma resposta automática. Era sincera. Essas pequenas mudanças passaram a se repetir. Conversas curtas. Olhares que permaneciam por um segundo a mais. Ausência de tensão. E pouco a pouco, a casa deixava de ser um lugar estranho. Mas o mundo além dos portões não mudava com a mesma delicadeza. Os primeiros olhares começaram a surgir na cidade próxima. Durante a primeira visita oficial do casal, as ruas pareciam mais atentas do que o normal. Cumprimentos eram feitos com educação, mas carregavam uma curiosidade que não precisava ser verbalizada. Amélia sentiu. Claro que sentiu. Cada olhar prolongado, cada cochicho interrompido, cada sorriso contido. Eles já sabem? Perguntou ela em voz baixa, enquanto caminhavam lado a lado pela rua principal. Joaquim manteve o olhar à frente. Sabem apenas o que imaginam. O que é, muitas vezes, pior. Ele virou levemente o rosto em direção a ela. Não enquanto estivermos juntos. A resposta foi firme. E suficiente para que ela seguisse. Entraram em uma pequena loja de tecidos. A proprietária, uma senhora de postura rígida, os recebeu com formalidade excessiva. Senhora Joaquim, disse com um leve sorriso que não alcançava os olhos. Amélia sustentou a postura.
Bom dia, nada mais foi dito, mas muito foi entendido. Ao saírem, o ar parecia mais leve. Ou talvez fosse apenas a presença dele ao lado dela. Com o passar das semanas, Amélia começou a ocupar seu espaço na casa, não como alguém que apenas existia ali, mas como alguém que pertencia. Organizava pequenos detalhes, conversava com Teresa, observava o funcionamento da propriedade. Seus gestos eram cuidadosos, mas já não eram inseguros. E Joaquim percebia. A senhora tem bom olhar para a organização, comentou ele certa tarde, ao notar mudanças sutis na disposição da sala. Apenas tento tornar o ambiente mais habitável. Ele a observou. Já está conseguindo. Ela não respondeu, mas um leve sorriso surgiu. Pequeno, sincero. Certa noite, enquanto jantavam, uma carta chegou. Diferente das anteriores, mais curta, mais direta, Joaquim leu, e desta vez não escondeu. Vieram confirmar os rumores, disse ele, pousando o papel sobre a mesa. Amélia sentiu o corpo enrijecer. Então agora, sabem, ele a encarou com tranquilidade. Sabem o que quiseram saber. O silêncio pairou por um instante. E o senhor? Perguntou ela. Ainda permanece na mesma decisão? Joaquim não hesitou. Permaneço. A resposta veio sem esforço, sem dúvida. E isso mudou tudo. Amélia respirou fundo, como se finalmente pudesse soltar um peso que ainda carregava sem perceber. Não compreendo como consegue ser tão firme, disse ela. Ele apoiou os braços sobre a mesa. Porque já escolhi. Ela inclinou levemente a cabeça. Escolheu o quê? Joaquim a observou com mais profundidade do que nunca. Não viver um casamento baseado em medo. O coração de Amélia acelerou. Havia algo naquela frase, algo novo. Algo que ia além do dever. E naquela mesma noite, ao caminharem pelo corredor após o jantar, houve um momento de hesitação. Pararam diante da porta do quarto, como da primeira vez. Mas agora não eram os mesmos. Amélia, disse ele pela primeira vez usando seu nome sem formalidade. Ela ergueu os olhos. Sim? Houve uma pausa, curta, mas significativa. A senhora ainda teme este casamento? Ela pensou. Não respondeu de imediato, porque dias antes a resposta teria sido diferente. Mas agora, não como antes, disse ela. Joaquim assentiu e abriu a porta. Entraram. O quarto era o mesmo, mas não era mais frio, não era mais estranho, era deles. Amélia caminhou até a janela, observando a noite tranquila. Eu pensei que nunca mais conseguiria confiar em alguém, disse ela. Joaquim se aproximou, parando a uma distância respeitosa. E agora? Ela virou-se. Seus olhos claros encontraram os dele. Agora, acho que estou aprendendo. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era cheio. Ele deu um passo à frente, desta vez sem hesitação. E eu estou aprendendo a querer algo que não planejei. As palavras foram ditas com calma, mas carregavam verdade. Amélia sentiu. E não recuou. Pela primeira vez, ele segurou sua mão, e ela não apenas permitiu, correspondeu. Não havia pressa, não havia imposição, apenas escolha. E naquele instante, o casamento que havia começado sem amor deixava de ser apenas um acordo, tornava-se um começo, ainda frágil, ainda silencioso, mas verdadeiro. Se esta história tocou algo dentro de você, permaneça até o fim, porque nem todo amor começa com escolha, mas alguns se tornam eternos justamente por isso. O tempo não anunciou a mudança. Não houve um dia exato em que tudo se transformou, mas ainda assim, transformou-se. A casa já não era silenciosa da mesma forma. Os passos de Amélia deixaram de ser cautelosos e passaram a ser naturais. Sua presença, antes quase invisível, agora era percebida nos detalhes. Nas flores que surgiam nos vasos, nos pequenos ajustes da casa, na forma como os ambientes pareciam mais vivos. E Joaquim notava tudo, mesmo quando não dizia. E certa manhã, o céu amanheceu encoberto e o vento trouxe consigo o cheiro de chuva. Amélia estava na varanda, observando os campos quando Joaquim se aproximou. Vai chover antes do meio-dia, disse ele. Ela sorriu levemente. Eu gosto da chuva. Ele apoiou as mãos na madeira da varanda.
Por quê? Amélia pensou por um instante. Porque ela faz o mundo parecer mais honesto. Ele a olhou curioso. Honesto? Sim, nada tenta parecer bonito durante a chuva. Tudo apenas é. Joaquim não respondeu de imediato, mas aquela resposta ficou com ele, como tantas outras coisas que ela dizia sem perceber. Os rumores, como esperado, não desapareceram, mas também não cresceram, porque encontraram resistência na postura de Joaquim, na firmeza com que ele a apresentava, na ausência completa de qualquer sinal de dúvida ou constrangimento. E isso confundia. As pessoas não sabiam como agir quando não havia fraqueza a explorar. Teresa, que no início observava Amélia com cautela, passou a tratá-la com respeito verdadeiro. A senhora tem se saído muito bem, disse certa tarde, enquanto organizavam a cozinha. Amélia a olhou surpresa. Acredita nisso? Teresa assentiu. A casa sente quando alguém cuida dela de verdade. Amélia baixou o olhar emocionada. Estou tentando. E está conseguindo. Palavras simples, mas para alguém que vivera escondida, eram mais valiosas do que qualquer elogio vazio. E com o passar dos meses, a presença de Amélia na cidade também mudou. Os olhares ainda existiam, mas já não eram tão incisivos. Alguns cumprimentos passaram a ser sinceros, outros, ao menos, deixaram de ser falsamente gentis. E aos poucos, ela deixou de caminhar com medo. Uma tarde, enquanto organizava antigos documentos no escritório, Joaquim encontrou algo inesperado. Um pequeno pedaço de tecido, delicado, antigo, guardado entre papéis que não tinham relação alguma com ele. Amélia entrou no cômodo no mesmo instante e parou ao ver o que ele segurava. O ar mudou. Eu pensei que tivesse perdido isso, disse ela com a voz baixa. Joaquim a observou. Era dele? Ela assentiu, seus olhos já marejados. Foi a única coisa que me deixaram guardar. O silêncio se instalou, mas não era desconfortável, era respeitoso. Joaquim caminhou até ela e com cuidado entregou o tecido. Então não deve ficar escondido. Amélia segurou o pequeno objeto com delicadeza, como se ainda houvesse vida ali. Eu nunca tive coragem de falar sobre ele, como um filho, mas ele foi. Ela ergueu os olhos, e naquele instante não havia dor sozinha. Havia reconhecimento, e isso mudava tudo. Naquela noite, o jantar foi mais silencioso que o habitual. Mas não por distância, por reflexão. Ao terminarem, caminharam juntos até o jardim. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Joaquim, disse Amélia, parando. Ele se virou. Sim? Ela hesitou, mas não recuou. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Ele aguardou. Mas eu não estou mais aqui apenas por necessidade. O coração dele desacelerou e depois voltou mais forte. Nem eu, respondeu. O vento passou entre eles. Suave. Eu sinto... Começou ela, mas parou. Não era fácil dizer. Não depois de tudo. Joaquim deu um passo mais perto. Não precisa apressar as palavras. Ela respirou fundo. E então disse: eu sinto que posso ser feliz aqui. Não era uma declaração grandiosa, mas era verdadeira. E, para ele, isso bastava. Joaquim segurou sua mão, como já havia feito antes. Mas agora havia algo diferente. Então fique, disse ele. Simples, mas cheio de significado. Amélia apertou levemente os dedos dele. Eu quero ficar. Os meses se tornaram estações, e as estações transformaram a paisagem. Mas a maior transformação não estava nos campos, estava entre eles. O toque deixou de ser raro. As conversas se tornaram naturais, os silêncios confortáveis. E um dia, sem perceberem exatamente quando, o amor, aquele que não existia no início, passou a existir, não como um impulso, mas como uma construção firme, sincera, duradoura. Anos depois, ao caminhar pela mesma varanda onde um dia observara a chuva sozinha, Amélia parou. Joaquim se aproximou por trás. Ainda gosta da chuva? Perguntou ele. Ela sorriu. Mais do que antes. Ele envolveu sua mão na dela. E o mundo ainda parece mais honesto? Amélia olhou para a frente, depois para ele. Não o mundo inteiro. Uma pausa. Mas o nosso, sim.
E naquele instante, tudo fazia sentido. O casamento sem amor. O passado doloroso, a verdade dita naquela noite. Nada foi em vão. Porque às vezes aquilo que começa como obrigação se torna escolha. E aquilo que nasce sem amor pode sim aprender a amar e permanecer.